quer transmitir é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que nada escape, que o inimigo não consiga roubar a semente, Pai. E que essa semente prospere 30, 60, 100 mil por um. Em cada coração eu declaro, profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar sobre testamento e propósito. Eu dei alguns insights na quinta-feira, eu falei sobre o que causa ansiedade, depressão na vida das pessoas. E eu quero tocar nesse assunto, mas com um pouquinho mais de abrangência. Porque foi o que Deus me deu. E é muito importante essa mensagem. Eu gostaria que você se fixasse bem nela e pudesse absorvê-la em teu coração para poder vivê-la. Não só ouvir, mas viver. Amém? Ok. Para começar, eu quero falar sobre oração. Como é que está teu índice, o nível de oração? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se estufa o peito para dizer que no Brasil tem 40 ou 50 milhões de cristãos, não é verdade? As pessoas vivem garganteando isso. Mas eu vou dizer sobre uma nação, que é a Coreia do Sul, que hoje é um dos países mais prósperos da Ásia, que é uma nação que saiu da miséria quase absoluta, uma pobreza terrível, de uma ruína, e a religião oficial, e a maioria das pessoas eram budistas. Mas de repente, alguns sul-coreanos começaram a se converter, e foram se convertendo, missionários vieram para ministrar lá na Coreia do Sul, e começou a haver um grande mover de Deus naquela nação, e de repente eles descobriram um segredo, que na realidade, gente, não é segredo, e não é chave, porque veja bem, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que veio aqui, se tornou carne para te salvar, foi o plano de Deus, o mistério que teve oculto durante séculos, foi revelado a nós, Cristo em nós, a esperança da glória, ele veio e fez isso. Ele abriu o Santo dos Santos, ele abriu o santuário, o Santo dos Santos, a própria presença dele foi aberta para nós entrarmos lá e falar com ele. Só por esse fato, nós já deveríamos orar muito, porque temos acesso. Amém? Agora, eles começaram a entender o que eles tinham que fazer, começaram a orar. E eles começaram a ter um hábito de se levantarem às 4 ou 4:30 da manhã, ir para a igreja antes de ir para o trabalho e orar. Isso não matou ninguém, né? Isso não deixou ninguém com fardo, cansado, estressado, muito pelo contrário. De repente, aquela nação começou a se levantar. As coisas começaram a acontecer. As portas começaram a se abrir, as indústrias começaram a ser criadas, a economia começou a despontar, e hoje, de fato, é uma das nações mais prósperas daquela região. E se você for a Seul, lá é Seul, ele fica no meio de um vale, então ele é torneado por montanhas. Se você subir em uma daquelas montanhas, de madrugada, você vai ver muitas luzes acesas, e aquelas luzes são das igrejas, que são abertas de madrugada, às 4:30 da manhã, para que eles possam ir lá orar. Eles não vão trabalhar sem antes irem orar. Agora, eu nunca vi uma nação para se dar tanta desculpa para não orar, como no Brasil. Muitos falam assim, é a cultura. Vai dormir mais cedo, que cultura? Como cultura? A cultura vai impedir você buscar a Deus, entrar no Santo dos Santos para falar com Deus? Amados, o problema é que nós estamos muito mal acostumados. Eu vou dizer uma coisa, se 20% desses 50 milhões orassem para valer, o Brasil já seria uma das nações mais prósperas da Terra. Sem medo de ser feliz, eu digo isso. Por causa de tudo que tem no Brasil. Lá eles não têm o que nós temos aqui. As riquezas da terra, o ouro, a prata, granito, minérios, uma terra agricultável, toda a terra nacional ela é agricultável. Uma terra boa, pedras preciosas e tantas coisas que tem aqui.
E nós não somos essa nação que poderíamos ser. Sabe o quê? Porque o povo não ora como precisa orar. Eu nunca vi, mano. Você chama para uma reunião de oração, vem meia dúzia. Depois eles querem prosperar, ainda reclamam porque não prosperam. Amados, vai orar. Você tem a possibilidade de orar a qualquer momento da sua vida. Você pode se levantar mais cedo, sim, para buscar a face de Deus. E eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar. Isso não vai te derrubar e não vai te deixar mais cansado. Muito pelo contrário, isso vai te renovar. Você vai ter muito mais ímpeto, muito mais vontade, muito mais unção para ir lá trabalhar. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o propósito de Deus na sua vida começa quando você começa a orar por alguém. Começa a orar pelo teu vizinho lá, que muitas vezes está despedaçado, encardido, alcoólatra, a família está quase destruída. Começa a orar por ele. Você vai ver se Deus faz ou não faz. A partir daí, você começa a entender que, de fato, Deus tem um propósito na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, que eu vou falar de testamento e vou falar, lógico, isso está incluído herança. Testamento, no testamento você já vê herança, né? Tem um rei, não vou te falar o nome dele, não vou te falar o país, e não vou te falar o nome do filho, que já partiu. Então ele tinha um filho, e esse filho era o primogênito, o herdeiro do trono. Ele estava sendo preparado para ser o herdeiro do trono. Então a herança era para ele, era o herdeiro, amém? Mas só que é o seguinte, esse rapaz começou a fazer tudo aquilo que o pai não queria que ele fizesse. Ele começou a não agir segundo os propósitos do pai. O que aconteceu com ele? O pai o deserdou. O posterior passou a ser o herdeiro, e não ele, que era para ser o herdeiro. Por que não cumpriu os propósitos do pai? Ele foi deserdado. Veja como funciona uma herança. Por exemplo, uma pessoa que tenha muitas posses e muito dinheiro, o que ela costuma fazer? Um testamento. Para deixar para os seus filhos aquilo que ele ajuntou. Sim ou não? Ok. Aquele testamento só vai poder ser aberto depois que ele morrer. Eu te pergunto, você tem orado como deveria orar? Para realmente você mostrar para Deus que é filho dele. E que você quer cumprir os propósitos de Deus em tudo aquilo que ele planejou para a sua vida. Ok, vamos abrir a Bíblia. Vamos começar a pregar, amém? Não estou pregando ainda. Mas eu quero, em nome de Jesus, eu oro e eu insisto para que você queira ser edificado com essa mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem, porque Deus a me deu, vai te edificar mesmo, em nome de Jesus, amém? Você é bem-aventurado para ouvir o que você vai ouvir, para a glória e honra do Senhor Jesus. Não é porque sou eu que estou pregando, é porque o Espírito Santo quer que eu diga. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 15, para começar. Glória a Jesus. Ok. Pode pôr agora, Carol. Ela só vai pôr depois que eu chegar no ponto. Peguei você, hein? Tá todo mundo olhando para lá. Enquanto eu não chegar primeiro, ela não põe. Porque senão desvia a sua atenção para aquilo que Deus quer falar na sua vida. Amém? O poder de Deus está nesse lugar, eu sinto ele. Glória a Deus. Irmãos, falo como homem, vamos lá, versículo 15, Gálatas capítulo 3. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém pode anular ou acrescentar, porque ele já está feito, foi fechado, está testamentado, registrado. Ok? Agora, vamos lá, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Presta atenção nisso que ele está dizendo aqui,
que você vai ficar de queixo caído. A Escritura não diz, e a seus descendentes. Ué, mas eu sempre soube que Deus falava com Abraão a respeito dos seus descendentes, não a respeito do seu descendente. Ele está dizendo aqui. Como falando de muitos, mas como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Aleluia. Opa! Todo o testamento já estava escrito em Cristo. Porque Ele é o testador. Não é o teu salvador. Não é o teu redentor da glória, aquele que te salvou e inscreveu o seu nome no livro da vida, na igreja dos primogênitos. Olha só como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Igreja dos primogênitos. Não é de qualquer um. Igreja, quando está, o fato de estar escrito desta maneira, de ter sido mencionado desta maneira lá no livro de Hebreus, significa que é a igreja dos herdeiros. Porque primogênito não é o que herda. Então ele está dizendo que cada um de nós podemos ser os primogênitos. Não só eu, mas cada um de vocês é primogênito. Glória a Deus. Então, quando Deus fala para Abraão, Ele não fala para Abraão sobre herança. Ele fala que existe um testamento. E nesse contexto, ele fala de uma promessa. Ele não fala de herança para Abraão, ele fala de promessa. Promessa de um testamento. E através desse testamento, herança. Amém? Porque Abraão, ele não foi herdeiro, ele teve a promessa. Que era para que ele divulgasse essa promessa para os que viriam depois dele. Então ele diria assim, olha, Deus falou comigo, tem um testamento, e tem o testador, que é o Cristo que vai vir. Através dele, a descendência terá herança, e não promessa. Acho que você não entendeu. Amor, vem pregar aqui que eu vou tomar um café. Acho que você não entendeu. Cristo já veio ou não? Mas vocês vão ver aqui no decorrer da mensagem, porque eu quero dar um passo maior que a perna. Mas não é isso. Porque eu quero que você entenda tintim por tintim. Glória a Deus, ipsis literis. Eu quero que você saia na perfeita compreensão do que o Espírito Santo quer falar e de quem você é. Diante de um Deus vivo. Então aqui está, quando ele falou para Abraão lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, em ti serão benditas todas as nações da terra, não nações, ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti o quê? Na promessa, em ti, porque ele tinha a promessa nele. Deus está falando, em ti, nessa promessa que você tem, serão benditas todas as famílias da terra, porque ele estava falando de um descendente, Cristo. Amém. Agora, ele alinhava melhor quando ele tira Abraão para fora da tenda, que ele estava lá todo desconsolado, falando assim, esse o meu servo Eliezer, que vai ser descendente, que vai ser aquele que vai gerar filhos para mim, porque até começou lá um choramingar, e Deus tira ele de dentro da tenda, porque ele estava oprimido já, Abraão estava quase deprimido. Falou, Abraão, para um pouquinho, pensa o quê, rapaz? Olha aí para as estrelas. Conta, vê se você pode contar. Deus pôs um sinal no céu naquele momento. Porque ele usa os luminares para sinais. Alô, você está me ouvindo? Deus escreveu um sinal, desenhou um sinal com as estrelas. E o desenho que ele fez foi o desenho de Israel e da igreja. Ele fez o desenho de uma mulher lá, mostrando que aquilo seria uma nação e seria uma igreja. Amém, amados? Ok. Então, olha, sua descendência será assim, Abraão. O filho que você vai ter não é do teu servo, é das tuas entranhas. Sabe o que Deus estava falando para ele? Ele estava falando de algo espiritual. Abraão, você tem um espírito, tuas entranhas, aqui dentro. E eu estou pondo a promessa aí no teu espírito. O descendente que virá vem das tuas entranhas, daquilo que você está recebendo e sendo ministrado no teu espírito.
Você não entendeu. Mas tudo bem. Vamos tomar um café, depois a gente volta? Ele estava falando de Cristo para Abraão. Porque ele é o testador e em Cristo estava escrita toda herança. Agora, olha só. Versículo 17, aqui em Gálatas 3. Já que você está aí, tudo bem. Mas digo isto, que tem sido o testamento, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma que venha a abolir a promessa. Ou seja, 430 anos antes, Deus pega Abraão e fala de um testamento para ele. Ele não falou desse testamento na lei, não tem nada a ver com isso. Então ele está dizendo que a lei não invalida aquilo que ele tinha falado para Abraão a respeito de Cristo. Amado, tudo que nós estamos falando aqui é de uma pessoa, Cristo. Esse Cristo está na sua vida hoje. Obrigado, Senhor. Ele não está andando por aí, ele está na sua vida. Ele pode andar por aí através da sua vida. Glória a Deus. E aqui é uma coisa só para te confirmar que hoje você não tem promessa nenhuma. Esqueça que você tem promessa. Eu não tenho promessa. Não, não tem. Você não tem. Por quê? Eu vou te provar. 26 a 29, no mesmo Gálatas, capítulo 3, para nós começarmos a engrenar a mensagem, eu quero que seja muito bem-aventurado por ela, em nome de Jesus. Aleluia. Abre os nossos corações. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ok? Essa fé em Cristo Jesus, para ser filho, significa, abre bem os seus ouvidos assim, puxa ele. Como se estivesse dando um puxão em você mesmo. Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus significa que você está dentro dos propósitos de Deus. Se não tiver, você não pode dizer que está na fé de Cristo Jesus. Sabe não é que eu dei um exemplo aqui do rei que tinha um filho que era o primogênito e que teve que passar para o outro porque não cumpriu os propósitos do pai, fez tudo de ponta cabeça, fez tudo errado. Você lembra que eu falei? Ok. Você é filho se está cumprindo o propósito de Deus. Alô? 27. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Como é que está a tua vida aí fora, no dia a dia? Se você está revestido de Cristo, ela manifesta Cristo. Ela manifesta Cristo lá no teu trabalho, na tua casa, em tudo que você faz, manifesta Cristo, que você está revestido dele. Quem que vai aparecer? É ele, não é você. Ok, então vamos lá. Eu vou te provar que não é só para judeu, porque muita gente pega isso aqui e fala, é dos judeus. Também é dos judeus, mas também dos outros. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Qualquer um que se converter aí na China, lá na Indonésia, depois talvez eu mostre um vídeo aqui sobre o Cazaquistão, se converteu verdadeiramente e começa a cumprir o propósito de Deus, é um em Cristo. É herdeiro. Não tem promessa mais, tem herança. Põe bem isso na sua cabeça, que você não tem promessa mais, você tem herança. Quando você recebe uma palavra profética, só para você entender, mas não recebe palavra profética, então recebe promessa. Não, você já recebe algo, uma palavra profética, que para Deus já se concretizou em Cristo. Você já faz parte dela, em nome de Jesus. Quantas palavras se cumpriram aqui nesses últimos, para não exagerar muito, 3 meses? Se eu começar a perguntar aqui, vocês vão ver quantos testemunhos tem aqui. Porque para Deus já tinha se cumprido. Então aquilo não se tratava de promessa, se tratava de herança. Já faz parte, já foi dado. Amém? Seria promessa se Cristo não tivesse vindo, não tivesse ido para a cruz, morrido na cruz, ressuscitado no 3º dia, subido lá, enviado o Espírito Santo. Aí sim. Aí seria promessa. Ok, amados?
Porque aqui vai falar. Todos sois um em Cristo, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros, conforme a promessa. Ele não está falando, vocês têm promessa. Não, vocês já são herdeiros. Dê um aplauso legal a Deus. Legal. 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 Muito legal. Aleluia. Receba o aplauso, Jesus. Porque é para o Senhor. É para o nosso Deus. Magnificentíssimo. Que usa de beneficência com milhares. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora eu vou falar um negócio aqui. Para alinhavar a tua herança. Glória a Deus. Você vai sair daqui feliz. Olha só uma coisa. Não pode ser aberto um testamento se o testador não morre. Isso está lá em Hebreus 9:17. O testamento só vai ser confirmado com a morte do testador. Quem é o testador? Peraí, eu vou falar daqui a pouco. Ele morreu na cruz, né? Peraí. Vamos chegar lá. Glória a Deus. Yes. Romanos 8:17, eu vou falar isso. Essa é mais ou menos 147ª vez que eu vou falar esse versículo. 147ª vez. Puxa, isso quer insistir, hein? Ok. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Pode pôr aí, Carol. Vou te provar que você não tem mais promessa. Definitivamente, você tem herança. Quando você começa a entender, porque a fé vem pelo entendimento, e quando você começa a entender isso, começa a penetrar no teu espírito, sabe o que acontece? Você começa a ver as coisas acontecerem. Amém? Por exemplo, a Kelly deu um testemunho aqui, e quando de fato eles vieram falar comigo, eu falei, Deus não vai manifestar um milagre quando tudo está bem na sua vida. Então eu disse, agora é o tempo do milagre. Então eu falei para eles que não era para eles mudarem daqui, do Brasil. Não tinha nada a ver, ia ser como uma fuga, mais ou menos isso, né? E aí, o que Deus fez? Foi pela fé em Cristo. Mas tudo bem, vai. Se nós somos filhos, você é filho? Amém. Você vai provar a partir de hoje que é filho. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque pela causa de Cristo nós padecemos algumas coisas. Tem lugares que se padece mais. Tem lugares que o sofrimento é mais denso, mais apertado, a coisa é mais... há mais perseguição, as lutas são maiores, mas isso não quer dizer que nós que vivemos no Brasil, num país tão livre, liberal, laico, você pode praticar o que você quiser, pode pular na rua, falar que Jesus Cristo é Deus e pregar em praça pública ou em qualquer lugar, ou de repente você mandar parar o filme lá no cinema e falar, agora eu vou pregar. Até isso eu creio que você pode fazer se você estiver cheio do Espírito Santo. Uma vez eu fiz lá em Campos do Jordão, fecha o restaurante aí que eu vou pregar. E eles fecharam e eu preguei. Porque Deus estava no negócio. Você precisa saber quando Deus está no negócio. Amém, amados? Então aqui está, você já é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Herdeiro de Deus, do Pai e do Filho. E aí, vai dizer que não? Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. Agora vamos falar sobre aquele que tem herança. Significa que tem propósito para que a herança seja efetivamente válida na sua vida. Você não tem um pai rico? Criador dos céus e da terra? Amado, às vezes, alguns têm um probleminha sério com fé. O problema de alguns é fé. É não crer que é herdeiro, é não crer que é filho, é não crer de tantas coisas que Deus fala aqui, que já está
já faz parte da sua vida, já está embutido na tua vida cristã. Mas só que se a pessoa não se utiliza ou não caminha na fé que o próprio Deus te deu, Deus é tão rico em misericórdia, compaixão, em grandeza, que Ele te deu a fé para você crer nele. Ué, isso está em Efésios 2,8. Ele te deu a fé. Isso não é dom vosso, é dom de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então aqui, vamos lá, ao propósito. Quem tem herança, porque tem um propósito de Deus, você tem herança. Estou falando que você tem herança, porque você é filho. Glória a Deus. Aquele que é filho tem um propósito do pai. Agora, olha só uma coisa. Deixa eu matar um negócio aqui, que às vezes tem cabecinha que fica ouvindo bobagem. Que não tem mais aqueles ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Que ela foi lá naquele tempo. Está lá em Efésios 4,11. Quando Jesus subiu, ele deu dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Quem disse que Deus revogou isso? Se lá em Romanos 11:29 diz assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quem disse? Amados, o dom apostólico é para manifestar o propósito, a direção, para declarar e trazer o reino como representatividade. O apóstolo, ele dá a visão que Deus dá para ele, para o rebanho, cumprir a visão, abraçar a visão e andar sobre ela. Para quê? Para que a tua vida, de fato, tenha um propósito de Deus aqui na terra. Para que a tua vida aconteça, ande, você possa, de fato, ser um herdeiro. Amém ou não? Amém. O dom apostólico tem o dom da representatividade de Deus, do governo e do reino. Estou falando que eu sou tudo isso, que eu seja o menor deles, mas eu tenho que cumprir um propósito de Deus, porque Ele que me deu o dom. Amém, amados? Foi por herança que Ele me deu o dom. Não foi de que alguém achou importante fazer isso. Não tem nada a ver. Amém, amados? Então aqui, vamos lá. Romanos, já que você está em Romanos capítulo 8, vamos no versículo 28, em nome de Jesus. Aleluia. Sabemos que todas as coisas concorrem. Todo o livro de Romanos capítulo 8 está falando que você está em Cristo. Se você não estiver em Cristo, significa que você está fora da herança. E você está fora dos propósitos. Amém, amados? Ok. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pode pôr lá, Carol, 28. Vou dizer de novo. Posso dizer de novo? Vocês não acham ruim? Não é ser prolixo, eu preciso dizer de novo, porque ela vai pôr lá, pronto. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você só pode ser chamado por Deus se Deus tiver um propósito, só que Ele tem com todos. Porque, amado, se não tivesse um propósito na tua vida, você não estaria sentadinho aí ouvindo isso. Jamais Deus te colocaria sentado para você ouvir isso. Porque Deus tem um propósito. O problema é, é o seguinte. O problema é, presta atenção no que eu vou te falar, que muitas pessoas colocam os propósitos deles, pessoais, acima dos de Deus. Esse é o problema. Por isso que muita gente não ora o que deveria orar. Coloca os seus pessoais acima dos de Deus. E Deus vai lá, às vezes, à noite, de madrugada, e puxa a orelha dele, dizendo assim: olha, se você colocar os meus propósitos acima dos teus, eu vou fazer tudo para que eu mesmo atenda aos teus propósitos. Acho que você não entendeu. Olha o que está acontecendo, vamos comer pizza? Não. Amor, eu não quero comer pizza mesmo, eu quero pregar. Glória a Jesus. Você entendeu o que está escrito aqui? Agora, olha aqui o que faz parte da sua herança, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando aos herdeiros. Amém? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas
essas coisas. Coisas são coisas, tudo. Quem tentará 33? Acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica. Eu não quero ficar mais assim, porque eu tenho que ficar direitinho aqui. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Amados, tem muitos de nós que correm para justificar alguma coisa. Não precisa justificar de nada. Quem te justifica é o poder do sangue de Cristo que está na sua vida. Ele te justifica, amados. Porque você é herdeiro e quem vai cuidar é Ele. E Ele vai dizer, ninguém toca no meu ungido, hein? Ninguém toca no meu ungido. Ele pode até morrer, mas ele já pertence a Deus. Já não tem poder algum para tirar aquela vida de Deus. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Já é de Deus, já tem ali a unção sobre ele, a marca, o carimbo de Deus, o poder do sangue de Jesus, já tem o selo sobre ele, e o selo se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem. Isso aqui está dizendo a respeito da sua herança. Agora, por que você tem propósito? Não adianta dizer que não. Por causa de uma simples razão, que está escrito aqui em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aleluia! 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha só o que diz aqui. O qual, o Senhor Salvador, no versículo 3, pois é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, versículo 4, pronto, o qual deseja que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus deseja? Não é porque Ele deseja que todos vão ser salvos. Vai ser salvo aquele que quer. Porque Deus não é impositivo. Agora, por isso que eu te falei, apóstolo, como é que eu sei se Deus tem um propósito? É claro que tem. Tem com todos aqueles que foram salvos e que se tornaram efetivamente filhos. Então, por exemplo, quando você começa a orar, eu falei aqui no começo, quando você começa a orar pelo seu vizinho, você começa a se envolver, listen to me, você começa a se envolver no propósito de Deus. Porque de repente você começou a ter compaixão pelo teu vizinho, Deus colocou isso no seu coração, e você começou a orar por ele, falando, nossa Senhor, aquele vizinho precisa se converter, olha, essa família vive brigando, vive com desentendimento, eu ouço cada coisa, Senhor, salva aquele homem, liberta ele do alcoolismo, das drogas, da perdição, salva os filhos dele, entra com providência, Senhor, porque o Senhor quer salvar. Eu li na tua palavra que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, então o Senhor quer salvá-lo. Quando você começa a fazer isso, você fala, puxa, realmente Deus tem um propósito com a minha vida. Está entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Amados, por isso que o amor de Deus, quem veio primeiro foi Ele. Nós estávamos desgraçado que não tem graça. Nós estávamos totalmente fora da salvação, a promessa era para os judeus, mas de repente a herança veio para nós recebemos aquilo que eles não quiseram, porque ele falou assim, eu vou levar este evangelho, eu vou dar a vinha àqueles que me deem frutos, aqueles que me produzam frutos. Ele pegou a vinha que era para Israel e deu para os gentios e deu para nós. Nós hoje estamos com a vinha para produzir frutos para Deus, segundo os seus propósitos. Amados, agora, vem cá comigo. Chegou um determinado momento, amado, quando você começa a caminhar segundo o propósito de Deus, você não vai ter mais ansiedade. Alô? Escute isso. Você não vai ter mais ansiedade. Você não vai ter mais deprê. Deprê é para quem não anda segundo os propósitos de Deus. Para esses são deprê. Você não vai ter mais medo,
Porque você tem um alvo. Quem tem um alvo, quem tem um foco de Deus, não tem deprê, não tem medo, não tem ansiedade, porque ele sabe para onde ele está indo, ele tá focado em algo, que é o propósito de Deus para a vida dele e através da vida dele. Uau! Num determinado momento da caminhada do Senhor Jesus aqui na terra, ele discerniu que era o momento de ir para Jerusalém. Então, a partir do momento que ele discerniu, ele falou, vamos. Nada vai me deter agora. O diabo quis deter. Pegou Pedro para impedir Jesus. De mestre, de jeito nenhum você vai para lá, para morrer, que é isso? Só que ele não viu que Jesus tinha falado que ia ressuscitar o terceiro dia. Não, mas você não vai para lá. Empurrou Jesus para lá e Jesus teve que dar uma no diabo. Para trás de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas que são de Deus, e sim das coisas que são dos homens. Tu me serves de pedra de tropeço. Eu vou e acabou. Ele estava dizendo assim, eu vou cumprir o propósito. O problema é que de repente vem levante na sua vida, porque você começa a querer cumprir o propósito de Deus, e vem o diabo, porque ele não quer. Mas ele queira ou não, você vai, porque é o propósito de Deus, não é do diabo. Então ele vem querer interromper seu caminho, ele vem querer interferir naquilo que Deus está dando para você, na tua chamada. E aí tem muitos que ficam para trás, porque ficam prestando atenção no diabo e ficam dando ouvidos para ele. Agora escuta, agindo Deus, quem impedirá? Começa pela tua fé, ou a fé que Deus te deu. Amém, amados? É este o negócio. Olha quanta gente está desistindo, se suicidando na igreja. Quanta gente está se prostituindo, fazendo absurdos, porque pensa que Deus não tem propósito com ele, está ansioso. Os consultórios psiquiátricos de psicologia estão abarrotados. Consulta com determinados psicólogos para 2035. Mas aqui tem um psicólogo dos psicólogos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, mestre dos mestres. Advogados dos advogados, juiz dos juízes. Autor e consumador da nossa fé, alfa e ômega. Aquele que tem todos os tesouros da ciência e da sabedoria nele. Deus! Lucas capítulo 9, versículo 51. Olha, o seguinte. Jesus discerniu. É agora que eu vou lá para cumprir todo o propósito. Ninguém pediu. Os fariseus, usados pelo diabo, quiseram impedir Jesus lá em Lucas capítulo 13. Olha, vai embora daqui. Depois aqui que ele definiu que tinha que ir. Em Lucas 9. Lucas 13. Vem, ele já estava quase perto de Jerusalém. Vai embora. Herodes vai te matar, Jesus. Impediu o propósito. Está entendendo? Impediu o propósito. Jesus disse assim, olha, vai dizer aquela raposa. Pensa que ele teve medo? O problema, pensa que ele teve medo? Ele não teve medo, sabe por que ele não teve medo? Porque ele estava cumprindo um propósito. Porque se ele não tivesse, ele ia ter medo. Se ele tivesse fora dos propósitos, Jesus, o próprio Jesus ia ter medo. Mas como ele estava cumprindo, ele falou, olha, vai dizer aquela raposa, que eu efetuo cura hoje, expulso demônios amanhã, no terceiro dia terminando ele. Olha, vai dizer para ele que no terceiro dia eu vou estar lá. Eu vou até lá. Fala para a raposinha não se preocupar que eu vou até lá. Propósito precisa se cumprir. Você entendeu isso? E aí, o que Jesus disse? Ele disse, não, o que está escrito aqui. Versículo 51 de Lucas 9. Pode pôr lá. Put there. Ok. Completando-se. Ok. A mesma coisa. Completando-se os dias para a sua assunção. Olha o que está escrito. Jesus manifestou o firme o quê? Alô? O firme propósito de ir para Jerusalém. Que ascensão, que assunção. Voltar para o céu. Agora escuta essa que eu vou te dizer. Estava assim no espírito dele. Eu preciso ir para a cruz. Logo. Já agora, já está na hora. Ressuscitar o terceiro dia. Subir aos céus. Porque isso é assunto lá. Já estamos perto dos dias dele ascender lá em cima. Subir para o céu. E abrir o testamento. Oh, meu Deus. Preciso subir lá que eu vou abrir o testamento. E abrir o testamento era enviar o Espírito Santo. Se eu não for, eu não vou poder abrir o testamento. Eu não vou poder enviar o Espírito Santo. Mas como eu tenho que ir, eu vou subir lá. Chegando lá,
eu vou passar todo o testamento para o Espírito Santo, porque ele falou assim, o Espírito Santo não vai falar daquilo que é dele, mas vai falar do que é meu, e vou lá de anunciar, está lá em João capítulo 16, vou lá de anunciar, ele vai manifestar a vocês a herança, porque eu vou abrir aqui diante do Pai, eu vou, como testador, eu vou abrir, eu ressuscitei, eu estou aqui para fazer isso, e envio o Espírito Santo com a herança. Ai, meu Deus, amor, vamos jantar então, por favor. Aplaudam a Jesus. Oh, Deus. Ele foi para lá para abrir a nossa herança. Para abrir o testamento, melhor dizendo. Onde está contido tudo que faz parte dele, e a mesma coisa que faz parte dele, faz parte de nós também. Amados, nós não somos menores. Nós não vamos receber uma herança menor do que a de Jesus. Amém, pastor Vladimir? Nós vamos recebemos já a mesma herança. Por que muitos ainda não estão atuando? Porque ele falou, fareis coisas maiores do que eu fiz. Que eu vou para o Pai, farão coisas maiores e coisas, as mesmas e coisas maiores. Aleluia. Então eu penso assim, se é para fazer coisas maiores, eu quero ir ainda em muitas nações para falar. Para pregar o evangelho. Jesus só pregou ali no âmbito de Israel, da nação, de sair um pouco, foi ali, entrou na Síria, entrou ali em Tiro Sidom, que é no Líbano, mas ele não saiu dali. Só que ele fez isso em 3 anos e meio. Muito mais do que está escrito nos evangelhos, a palavra fala isso em João 21, 25. Se tudo fosse escrito, os livros não poderiam conter, o mundo não poderia conter os livros que seriam escritos. E às vezes nós dormimos no ponto. Amado, tem tanta glória para se manifestar. Tem tanta glória, tem tanta glória, tem tanta unção, tem tanta bênção, tem tanta testemunho que Deus vai arrancar dos seus lábios para glorificar o nome dele, que você não calcula. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. E aí ele foi, cumpriu o propósito, manifestou a ressurreição e abriu o testamento. Isso está lá em Hebreus, eu já falei, 9:17. O testamento só é confirmado quando o testador morre. O testador, Cristo morreu, subiu lá, ressuscitou, né? Subiu lá e abriu a herança. Abriu o testamento e nós recebemos. Quando o Espírito Santo chegou na sua vida, ele chegou com herança. Alô? Chegou com herança. Chegou com tudo que você precisa e muito mais, porque através disso é que você vai ser glorificado e subir lá, quando Jesus volta, ou se já morreu, vai te glorificar e vai ressuscitar e vai subir lá para cima, glória a Deus, e vai viver numa cidade eterna. Aleluia. Amém, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus. Mas olha aqui uma coisa, isso aí é uma coisa que já tinha sido preparada, prometida por Deus, por causa do propósito. Abra em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 2 de Timóteo, desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo. Aleluia. Você nunca mais vai ficar ansioso. Ah, mas é normal, é da vida. Não, você pode ficar ansioso momentaneamente. Olha aqui para mim agora. Ficar ansioso momentaneamente, tudo bem. Ter medo momentaneamente, tudo bem, isso faz parte. Jesus teve medo. No Getsemane, teve pavor, diz a palavra, lá em Marcos 14. Paulo teve momentos difíceis, ele teve até que fugir dentro de um cesto, porque o governador queria prendê-lo, soldados lá, ele deu ordem para os soldados prender Paulo, aí colocaram dentro do cesto, desceram ele na muralha, aconteceu essas coisas. Você vai ver lá o que ele passou, ele teve momentos de medo, mas foram momentos, diga momentos. Agora, se isso passar de um momento, aí é o que é o problema. Aí que vem doença. Aí que vem depressão, aí que ataca o coração e muitas coisas. Alô? Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Oh, aqui está provado? Não está?
Não é segundo aquilo que você pensa que está fazendo. Eu vou pôr uma escada aqui, vou construir, vou fazer uma parede, eu vou fazer a obra, e sai por aí fazendo a obra, e muitas coisas que a pessoa faz, Deus nem pediu para ela. É verdade. Porque está fora do propósito. Pensa que é propósito. Está fazendo segundo os seus próprios propósitos, segundo aquilo que ele acha. Ele não tem uma direção clara. O Espírito Santo mandou fazer muita coisa que se fazem por aí. O Espírito Santo mandou. Tem muita gente com a casa arrebentada, a família arrebentada, e está aí dizendo, estou fazendo a obra. Chega em casa, nem olha para o marido, ou vice-versa. Estou fazendo a obra. Chega lá, a casa está uma bagunça. Cada um para o seu lado. Há uma divisão na própria família. Há contendas terríveis, feridas profundas, e a mulher, o homem, sai por aí e diz que está fazendo a obra. Está coisa nenhuma. Está fora dos propósitos. Está entendendo o que estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Mas aqui está. Segundo o seu propósito, é a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Lê alguém. Lá, o último. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você pensa que isso é brincadeira? Aleluia! Tudo estava escrito em Cristo antes dos tempos eternos. Um dia houve uma reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, chamado no livro de Efésios, capítulo 1, 4, diz que é o beneplácito. Beneplácito é a reunião da Trindade. No beneplácito de Deus foi estabelecida a tua salvação e o propósito que Deus teria para com a sua vida. Eu te pergunto, em nome de Jesus, você tem cumprido os propósitos? Comece a falar com o Pai que você vai ver. Amados, tem pessoas aqui que têm problema de ansiedade, depressão. Tem problemas até de pavor, síndrome de pânico. Sabe por quê? Está caminhando só segundo os seus propósitos, não os de Deus. Por isso que tem problema. Amado, Deus é Deus. Amém? Deus, Ele te ama, independente daquilo que você está tendo, passando. Deus, Ele te ama. Pelo fato dele te amar, Ele deu coisas celestiais nas tuas mãos. Não é coisa aqui que vai acabar, vai embora. Porque você não vive pelas coisas temporais. Se você viver pelas coisas temporais, está perdido. Mas se você viver por aquelas que você não vê, que são eternas, aí sua vida começa a ter um sentido celestial aqui na terra. Amado, você queria que eu pregasse o que para você? Deus vai te dar carro, casa, $1 bilhão. Você quer que eu fale sobre isso? Estou te falando coisa muito mais importante do que isso. É que através disso que Deus vai te suprir. Santo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque Paulo, ele caminhava assim, nós vamos encerrar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Pode pular já, mas já vou lendo para adiantar o expediente. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quantas pessoas estão aprisionadas nos seus passados? Que o fulano falou isso em 1900 e bolinha, me feriu. Uai. E está lá até hoje. Você acha que não feriram Paulo? Não quiseram ferir? Pedrejada. 100 e não sei quantas açoites com vara. Conta aí. 5 vezes 39. Quanto dá? Quem é bom de matemática assim de cabeça? 195? Paulo tomou 195 açoites bem dados. Ele não poderia ser um cara ferido, machucado com os próprios patrícios. Foi traído. Quiseram matá-lo a pedradas. Meu Deus! E o cara falou, eu esqueci já de tudo isso aí, olha, não quero nem saber disso aí. Eu caminho, avançando para as que estão diante de mim, 14.
prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, eu não quero nem saber se me acusam, se me difamam, se me apedrejam, se me açoitam. Eu vou para o alvo, eu caminho segundo o propósito, aleluia. Então, esse homem não teve depressão, esse homem não teve problema dessas coisas. Desculpa, Deus mandou pregar isso. Então vamos encerrar Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Ó, amados, você veio aqui para ouvir, então você vai ouvir. Mas eu quero que você venha sempre para você crescer, para você ser um homem que tem os propósitos. Seja para investir, seja para ser um missionário, seja para semear missões, seja para orar, seja para estar dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida. Amém, amados? Seja para ir comigo para as nações. Porque muitas vezes Jesus ia para os lugares com o staff dele. Quando eu não ia com os 12, ia com 3, Pedro, João e Tiago. E tinha um lá que ele gostava, que era Lázaro. Sabiam disso? Que ele é quem tu amas. E era na casa dele sempre. Gostava da comidinha lá da mãe. E ficava lá. Por que não? Ele era um ser humano. E ficava lá. Ministrava toda a turma lá. E glória a Deus, né? Então, eu quero levar gente sempre. Eu quero, porque é importante. Porque você vai ser também imbuído de muitas coisas de Deus. E vai receber dom. Deus vai te usar profeticamente, porque Deus quer fazer isso. E aqui diz assim, portanto, Hebreus 12, 1 a 3, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha o teu problema aqui, olha onde está o teu problema. Você começa a se embaraçar com as preocupações das coisas dessa vida e fica lá amarrado, fica preso, aprisionado. E o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos, larga isso, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, porque ele podia ter tudo que ele quisesse materialmente aqui na terra. Pensa que não? Pedro, você pensa o quê? Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria mais de 12 legiões de anjos aqui e acabaria com tudo. Mas se eu fizesse isso, não se cumpriria o que tudo está escrito ao meu respeito, que precisa se cumprir. Amém. Não pegue atalhos. É isso que Jesus, ele poderia ter pego atalhos, e aí nós estávamos perdidos. Amém, amados? Suportou a cruz, desprezando a ignomínia, aquilo que lhe estava proposto, de gozo, do pecado. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Você só não se cansa quando você está andando pelos propósitos de Deus. Você não se cansa. Você não se cansa. Você pensa que eu não sou atingido com setas, dardos de pensamentos na minha mente? Para não fazer, para não vir pregar, para não ir não sei aonde, para não ir orar, para não viajar, para não ir pregar por aí? E para eu não manifestar a visão que Deus deu? Entenda uma coisa, Deus nos deu algo tão tremendo para nós fazermos. E Ele deu um pequenino rebanho, não deu para uma organização aí eclesiástica de 200 mil membros. Ele deu para nós. Chamado Portal 70, preparar a volta de Jesus. E preparar a volta de Jesus é preparar os corações para a volta dele, amados. Nós somos a geração da volta de Jesus. O que será que estamos fazendo segundo este propósito? Comece a pensar nisso. E Deus vai te libertar de todo mal. Deus vai te curar, porque Ele quer te curar plenamente. Ele não te chamou para que você fosse uma pessoa defeituosa na vida. Ele te cura, Ele te respalda, Ele te reveste primeiro, para que depois você comece a cumprir o propósito dEle. Ele não quer usar uma pessoa ferida, porque vai expor o pulso para todo lado. Ele quer usar uma pessoa curada. Então, amados, se tiver algum problema, Ele vai te curar hoje, em nome de Jesus. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Ó, Ele te curou e foi aqui, vem aqui, assenta comigo aqui, nas regiões celestiais, onde eu estou. Posição. Você tem uma posição no reino de Deus, estar assentado com Cristo Jesus.
Essa é a tua posição. Você lembra quando eu ministrei sobre isso? Posição. Mas não fica chutando a sua posição. Às vezes, por uma bobagem, você se desconecta da sua posição. Às vezes, por coisas tão bobas. Amém, amados? Agora eu vou pôr um vídeo e nós vamos encerrar. Pode pôr lá, é 10 minutos. 9h51. Esse vídeo eu já tinha recebido antes, que muitos receberam aí. Já há algum tempo, mas hoje, depois que eu recebi do pastor aqui, eu falei, eu vou pôr esse vídeo. Porque Deus já tinha me dado essa palavra. Paga aqui. Eu vou sair para cá.
Conclusão é essa. A partir do momento que você está caminhando pelo propósito de Deus, eu te garanto que você não vai ter ansiedade, não vai ter medo, porque o propósito de Deus é mais importante do que tudo isso. É isso que vai te engrandecer, levantar o teu nome, porque Deus quer levantar o teu nome para o inferno ter medo. Amém? Como levantou de Paulo e o de tantos que ele levanta. E nós estamos aqui nessa terra por isso, você se converteu por isso. Porque Deus te chamou. Não se preocupe mais com as coisas dessa vida. Não são nada perto dos propósitos de Deus. Nada. Ele é que te supre. Ele não vai te deixar na mão nunca. Nunca. E nós estamos num país livre, amados. Livre, que nós queremos mais um quê? Às vezes temos vergonha de pegar lá para o padeiro. Nós podemos pregar que não vamos ser presos. Na verdade, que Deus nos livre de uma perseguição aqui. Porque de repente Deus pode mandar uma perseguição. Porque nós estaríamos então muito folgados. Amado, você tem um tesouro que você não calcula o tamanho desse tesouro. Aproveite ele. Busque a face de Deus todos os dias. Você quer ser cheio de Deus? Tenha um relacionamento com ele. Sempre. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tem alguém enfermo aí, doente? Aleluia. Alguém soube que eu fui num hospital ministrar uma família, fiquei 3h30 dentro da área lá de, como é que fala? Isolamento. Fiquei quase 4 horas lá ministrando, tinha uma situação, a menina estava, eu creio, com metástase. E estava numa situação já há 7 anos, que a mãe está nessa correria. Aí, a hora que eu me deparei, como eu vi a situação, eu me deparei com uma situação de perdão. Esse negócio de perdão é tão sério que você não imagina. Quantas pessoas estão paralisadas porque não perdoam, não pedem perdão e não perdoam. E havia essa situação lá e o Espírito me deu esse discernimento, aí eu ministrei. Sei que, para resumir todo o negócio, depois de 3 horas lá, ela pediu perdão para o pai para ela, a mãe para o pai para a mãe, e eu falei, agora eu vou orar pela menina. Porque eu não poderia orar por ela com aquela situação de gancho lá na vida deles. A oração não ia ter efeito nenhum. Aí eu orei e ela estava com as plaquetas muito baixas, por causa de todo o processo lá de metástase, né? Leucócitos. Agora, ontem à tarde, a mãe me mandou uma mensagem dizendo que os leucócitos tinham subido, as plaquetas, e que ela ia receber alta. Então eu entendi que foi um propósito de Deus eu ter ido lá. Porque, amados, pensa bem, quando uma pessoa se converte nas suas mãos, e que ela vai ser um fruto seu, o testemunho dela pode trazer multidões. Veja até onde Deus vai, a mentalidade de Deus, ou a mente de Deus vai. Então Deus tem um propósito com cada vida para quem você prega o evangelho, como nós vimos aí. Quantas pessoas foram salvas lá naquela detenção? Não é verdade? Ok. Tem alguém doente, enfermo? Com dor? Tem alguém com dor? Onde está, Raquel, sua dor? Ah, o que aconteceu com o seu braço? Abra tuas mãos, receba propósito de Deus na sua vida. Elamassuri canta lá. Deus está mandando te dizer que tua chamada é cuidar de muitos missionários. E de você investir na vida deles. Você vai ver como as portas que estavam fechadas, elas vão se abrir. Eu repreendo todo o mal que veio contra ti, toda seta, todo dardo do diabo, saia daqui do seu ombro esquerdo agora, todo e qualquer mal
retira-te agora em nome de Jesus Cristo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, receba a libertação, o renovo do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Receba agora, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua musculatura, nervos, ossos, articulações, agora, sangue, corrente sanguínea, artérias, receba a libertação sobre ti agora, agora. Senhor, opera agora no sistema hormonal, na vida dela. Agora, Pai, eu declaro, o teu poder está aqui neste lugar, e o teu poder está manifestando sobre ela. Pai, eu já te agradeço, porque o Senhor é aquele que intervém quando nós oramos, quando nós clamamos, a tua graça se manifesta, Pai. Obrigado, Jesus. Digo obrigado, Jesus. Estou sendo liberta, totalmente liberta. A partir de hoje, eu vou focar nos propósitos de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que levou as minhas doenças. Digo, o Senhor levou as minhas doenças, pelas suas feridas eu fui curado. Aleluia, amém. Você tinha dificuldade, estava com dor? Tira esse negócio aí. Seja a glória, seja o domínio. Hã? Para o bispo. Amém. Deus não faz. Deus faz ou não faz, gente? Às vezes chega a gente aqui doente, com dor, e fica tímido. Eu vou te pegar lá fora, lá na padaria. Amém? Se existe a unção aqui, quando você prega a palavra começa a se mover e trazer a unção de Deus. Fala, quem é que ameaçou, levanta. Tá vendo? Agora levanta a mão. Isso, Herbert, receba a vitória. O que você tinha? Poderoso Deus. Vem cá. Deslocou o joelho? Torceu? Põe sua mão. Espírito Santo, renova o joelho da Fernanda, joelho direito. Agora eu repreendo todo mal, dor, todo inconveniente, desconforto, toda seta, todo mal que quis vir nos seus ligamentos, cartilagens, sai em nome de Jesus. Espírito Santo agora renova, Pai, renova. Espírito Santo, devolva os movimentos normais, Espírito Santo, das cartilagens, devolva os movimentos normais, da articulação. Pai, renova plenamente pelo teu grandioso poder, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Seja o Põe a mão de volta. Cadê? ao que está sentado. Cadê? Não dói. Fala alto. Não dói mais. O trono. Fala, obrigado, Jesus. Tá vendo? E ao cordeiro. Se alguém levantar a mão, você tem que levantar a mão. Seja o louvor. Põe essa mão lá. O que é mandou? Seja a honra. Torcicolo. Seja. Eu repreendo todo dardo no seu ouvido, no seu auricular agora. Todo mal que veio na sua via auricular. Retira-te agora toda seta, dor, mal, ou infecção, seja o que for, de mal que veio. Retira-te agora em nome de Jesus. Receba renovo do Senhor. Receba o renovo do Espírito. Receba o renovo do Espírito Santo. Diga, eu recebo o renovo. Põe sua mão. Diga, eu recebo o renovo do Espírito Santo. Seja a glória. O Senhor levou as enfermidades. Pelas suas feridas eu fui curado.
seja o domínio. Você conseguia mexer? Faz assim. Séculos dos séculos. Passou. Lá alto. Passou. Passou. Amém, amado? Yeah. Glória a Deus. Meio-dia. Aleluia. Amém. O Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. Amém? Gi, vem rapidinho. Irmãos, dia 12 vai ter a festa das crianças do CQ+. Então, seja um investidor. Nós temos ali algumas necessidades. Se você quiser, pode comprar e trazer. Se não, você pode ofertar, né? Entrega a oferta destinada a isso, para a Gi, para o Sandro, né? Para alguém aí da equipe. Amém? A paz, igreja. Bom dia. Nós, em reunião, achamos que seria uma opção até confortável para vocês também. Fizemos aqui um formulário onde você consegue discriminar, até para nós termos ideia, de voluntários e de doadores. Aqui na parte tanto de um quanto de outro, qual que é o nosso objetivo, o nosso propósito em relação a isso? É passar os comunicados diretamente para vocês. E assim a gente consegue organizadamente fazer a obra do Senhor, contando com os voluntários, contando com as doações. Esse é o nosso objetivo. Qual que é o nosso propósito lá no CQ? Levar a alegria para as crianças, mas mediante a palavra que o Senhor nos ensinou. E o nosso propósito no Quilombo, nesse evento que também está próximo, é levar o Evangelho. Então, justamente falando de propósito, como o apóstolo colocou hoje, o nosso coração sempre é levar o Evangelho de Deus para todos os lugares. E o Quilombo, ele é um projeto que nasceu no nosso coração na última visita que nós fomos e sentimos que lá é necessário realmente a gente evangelizar. Então esse é o nosso propósito lá e a gente conta tanto com voluntário quanto com doadores. Então eu gostaria que levantassem as mãos aqueles que querem ser doador ou voluntário, preenchesse para nós, por favor, nós vamos entregar agora. Vocês preencham e nos entregam ainda hoje, por favor, para que a gente possa já passar a vocês as informações de todos os projetos que nós temos em andamento, tá bom? Então, quem gostaria? Amém. Cumpram o propósito de Deus, irmãos, de alguma forma, nem que for orando. Amém? Enquanto ela distribui, domingo que vem, hoje é dia de testemunho. Como se estender um pouco, mas você vai ter a oportunidade domingo que vem de testemunhar algo que o Senhor, domingo que vem, amém? Que Deus fez na sua vida. Quer falar? A paz, igreja. Bom, as crianças do Ministério Infantil, eles prepararam alguns docinhos, né, brigadeiro, acho que tem tortinha, e tudo isso para levantar recursos para missões, tá? Elas fizeram com muito amor, né, de coração, então elas vão estar ali na saída. Desculpa, gente, que eu vim correndo. E parece que R$1 é o brigadeiro e R$2 a tortinha, tá? Então, quem puder contribuir, tá? Foi de coração, gente. Obrigado. Amém. Irmãos, sábado que vem, irmãs, será o nosso café com elas, 9h30. Sei que tem a vigília, vai falar, ai pastora, vai ter a vigília, vai ter que acordar cedo. Mas muitos não vêm na vigília, vai. Vamos acordar aí. Então, mulheres, venham no sábado, porque o Senhor colocou no meu coração, vai ser o meu aniversário, mas eu não quero presente não, eu quero a presença de vocês. O meu presente vai ser vocês trazerem algo para Esther, a minha netinha que vai nascer. Fica de pé, Lili. Vai estar trabalhando sábado que vem, não vai?
Amém. Então aí, ó, Lili vai vir. Amém. O Senhor colocou no meu coração de fazer um culto de ação de graças, porque eu fui curada de um câncer. Há 8 anos, fez dia 7 de... Dia 7 não, eu acredito que foi por esses dias. Porque dia 7 de setembro de 2011 eu descobri o câncer, o tumor. Não foi nem no dia 7, foi no dia 8. No dia 7, o médico falou para ele, mas ele não contou para mim. Eu fiquei sabendo de supetão. E na semana seguinte, eu acredito que foi no dia 14, eu nem fiz as contas direito, eu expeli o tumor. Então eu fui curada, eu acredito que em menos de 10 dias. E eu nunca fiz um culto de ação de graça. Foi uma coisa que estava no meu coração, mas acabou passando. E o Senhor cobrou isso de mim. Então, no sábado que vem, estarei fazendo este culto de ação de graças. E se você puder trazer algo para Esther, uma fralda, o que é bebê, gente? Uma roupinha, uma pomadinha, o que tiver dentro do teu alcance. Amém? Então, fica aí o meu recado para vocês e conto com a sua presença, em nome de Jesus. Traga uma amiga, traga alguém da sua família, amém? E traga algo para nós tomarmos café. Amém. Vamos ficar de pé. Receba o destino profético. O destino profético, que pessoas aqui, que estão aqui hoje, vão começar a ouvir nitidamente a voz do Espírito sobre o que Deus tem designado para vocês. Deus está levantando aqui hoje 3 missionários. Deus está resolvendo 3 causas na justiça hoje. Amém. Deus está levantando 3 investidores e mantenedores do reino. Deus está levantando 3 empresas aqui hoje, que vão ser 3 também mantenedoras do reino. Eu declaro, essas empresas vão prosperar. E essas pessoas que Deus está se referindo aqui vão ser levantadas por Deus. Deus vai dar sonhos proféticos aqui para 7 pessoas nessa semana. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba a visitação do Senhor por esse dia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo poderosa seja sobre ti, até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém.